Hoje eu venho com muita alegria aí, porque a gente está num embalo de esquenta para nossa conferência que vai acontecer em outubro de 2025 e 25. E ao longo dessas semanas, então, que estão antecedendo esse super evento. Gabi, hoje a gente está fazendo uma série de lives com temas que nós vamos abordar, inclusive na conferência, para a gente já ir entrando no clima, para a gente já ir fazendo esse esquenta, esse aquece. Então, se você que está chegando agora, independente se você estará na conferência conosco ou eventualmente não, eu quero te convidar para participar aqui. Eu vou trazer conteúdo. Hoje vamos falar sobre a conexão entre saúde mental, entre estado de presença e ambiente físico. Então, é um pouquinho sobre isso que vamos falar hoje, recortando ainda mais a parte da saúde mental, que é uma área que eu venho me dedicando já há alguns anos a estudar e me aprofundar, tanto com os conhecimentos da neurociência, assim como os da psicologia, porque vivemos hoje, sim, um momento muito delicado enquanto humanidade na questão da saúde mental. E quando a gente começa a se dar conta de que os ambientes físicos, os espaços que a gente projeta, têm uma capacidade de influenciar no estado mental de uma pessoa, nossa, aí a gente começa a enxergar a nossa profissão e o nosso papel enquanto projetistas, você que trabalha, seja arquiteto, designer, engenheiro, paisagista, urbanista, enfim, profissionais dos ambientes, que a gente costuma falar, terapeutas, a gente começa a, de fato, entender que o nosso papel, ele vai muito além, de fazer o simples ambiente esteticamente bonito, esteticamente agradável, né? A gente pode e deve assumir a responsabilidade de que tudo que a gente especifica dentro de um ambiente vai ter um impacto no comportamento dessas pessoas, na qualidade dos pensamentos dela e no estado de saúde geral dela, seja física quanto emocional. A gente, infelizmente, vê números bastante assustadores. Eu gostaria de dividir aqui com vocês hoje, só para a gente estar na mesma página do que está acontecendo e por que a gente precisa, num evento como esse da NeuroArc, falar sobre saúde mental. Então, hoje, se a gente vai olhar o ranking de todos os países do mundo, aquele país que mais sofre com questões de ansiedade, e não é de hoje, não é desse ano, já é há alguns anos, nós, brasileiros, ocupamos o topo deste ranking. E daí ela ainda chamou muita atenção porque os maiores casos de transtornos de ansiedade têm acontecido com mulheres e jovens. E eu tô falando isso e reforçando aqui porque eu sei que 95% do público da NeuroArc é mulheres. E a gente sabe dos desafios que a gente vive enquanto mulher, dos múltiplos papéis, das múltiplas cobranças, da autocobrança. Então, a gente precisa olhar com muito carinho sobre isso e sobre como que a gente está tendo o nosso estilo de vida para que a gente consiga, mesmo diante de todos os desafios que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente consiga ainda assim cuidar da gente. O que fazer para se cuidar? E uma das coisas que a gente pode fazer é cuidar dos nossos ambientes. Hoje, a gente vive também um momento histórico em termos de afastamentos por problemas de saúde mental do trabalho. Existe uma estimativa aí de que a indústria vai gastar pelo menos 27 bilhões para conseguir fazer algum tipo de intervenção em ansiedade dos jovens dessa geração Z que está vindo aí, que é uma geração que, como ela mesma falou na palestra, é uma geração que está fazendo terapia com chat GPT. É uma geração que nasceu no meio digital, é uma geração que uma série de questões envolvidas que estão levando realmente essa grande preocupação sobre esses jovens e como que está a saúde mental deles, né? Esse mundo hiperconectado, esse mundo de comparações em redes sociais, esse mundo de uma epidemia da solidão. E cada vez mais a gente vendo, e eu fico até arrepiada com isso, jovens que não saem diante dos quartos, ficam no computador. E essa conexão digital, na verdade, é uma ausência total, né, do estado presente, das suas conexões saudáveis. E é esse o cuidado que a gente precisa tomar, porque esses jovens hoje serão os adultos amanhã. O momento em que estamos vivendo hoje, e eu trouxe aqui só alguns dados para vocês, é um momento muito desafiador, tá? E eu venho me dedicando a esse assunto já há algum tempo, porque eu acredito que a gente, enquanto profissionais de ambientes, também temos uma contribuição para fazer aí, tá? Quando a gente fala essas questões de saúde mental, ansiedade, estresse, burnout, e a gente vai abrir o evento falando sobre isso, então no nosso primeiro dia, para a gente conseguir chegar até o ambiente como uma estratégia de autocuidado, como uma estratégia de cuidado das pessoas, a gente precisa começar fazendo esse mapeamento inicial. E a gente pensou com muito carinho numa convidada, uma profissional que pudesse fazer essa abertura, essa grande abertura do evento com o assunto da saúde mental. Gente, a gente vai ter a honra de ter conosco no primeiro dia Isabela Camargo. A
Isabela, ela é jornalista, palestrante, uma grande referência na área de saúde mental no trabalho, porque ela viveu na pele o burnout. E ela conta essa história, né, que ela estava no meio de uma transmissão ao vivo. Ela trabalhava numa grande emissora de televisão e ela estava ao vivo fazendo uma reportagem quando de repente deu um branco nela. E isso é uma consequência, né, desse esgotamento mental. E ali ela realmente se deu conta que o que estava acontecendo com ela era muito sério. E aí ela foi, né, buscar entender o que era isso e ela viu que realmente era o burnout. E o burnout hoje, gente, é algo realmente muito sério. E é bacana que a gente vai poder ter a oportunidade de ouvi-la para falar um pouquinho mais sobre isso, porque ainda tem muita gente que confunde, né? Ah, tô cansado, tô de saco cheio, então tô com burnout. Mas é legal a gente entender o que exatamente é isso, porque hoje isso é um dos motivos de afastamento, tá? Isso é considerado hoje uma doença ocupacional. Então, a gente vai ter essa abertura de saúde mental com a Isabela no primeiro dia. Então, depois dessa fala dela, desse da gente ficar todos na mesma página sobre a questão da saúde mental, a gente vai começar a conectar isso com ambientes, né? A gente vai daí para um painel sobre ambientes restauradores e nesse painel a gente vai falar sobre um case. Eu tive a oportunidade de recentemente visitar o novo espaço de saúde mental do Einstein, do Hospital Albert Einstein em São Paulo, e eu fiquei muito impressionada com o cuidado que houve na concepção desse espaço. Já faz também algum tempo que eu venho de uma maneira mais próxima, trocando muito com o pessoal do Hospital Albert Einstein. A minha formação em saúde mental foi com Einstein e eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais dessa área que estão lá dentro do hospital. E quando eu fiquei sabendo que teria essa nova sede, inclusive foi o próprio professor Zoldan, que é hoje uma grande referência também aqui no Brasil sobre saúde mental. Ele só não vai estar conosco na conferência porque ele vai estar em viagem exatamente no período, porque ele também foi convidado e queria muito estar. Quando ele me contou sobre esse novo espaço, daí ele me convidou para ir lá, a gente fez, eu fui lá, ele me mostrou todo o ambiente. Uma das primeiras coisas que eles me falaram é o seguinte: quando eles idealizaram o espaço, os médicos, eles tiveram uma preocupação muito grande de criar um hospital psiquiátrico, mas que não tivesse cara de hospital psiquiátrico. Porque quando a gente para e pensa, e olha, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando a gente para e pensa sobre hospitais, especialmente hospitais da área da psiquiatria, às vezes vem umas imagens, não sei se é só para mim, me diz aí se mais alguém, o que vem em mente quando a gente pensa em hospital psiquiátrico, assim, de antigamente? O que vocês têm em mente? Vamos trocar, porque eu não quero trazer só a minha visão. O que vocês têm em mente quando a gente para e pensa em um exemplo de hospital psiquiátrico de uns anos atrás? Ou até talvez hoje, né? O que vem em mente para vocês? Não são boas lembranças que a gente tem, né? Então, essa é uma referência que a gente tem enquanto sociedade coletiva, né? Porque realmente a gente já teve ambientes dessa forma e se a gente hoje está aqui, gente, nós somos a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. A gente fala e reforça que os ambientes físicos conectam e impactam nas pessoas. Imagina colocar uma pessoa que já não está bem emocionalmente num ambiente como esse que vocês estão descrevendo. Frio, branco, sem acolhimento, né? Muitas vezes com grades, com como que essa pessoa vai se recuperar? E aqui eu estou trazendo só o exemplo de um hospital psiquiátrico, né? Se a gente vai ampliar aí para hospitais em geral, e assim, as condições ainda são muito tristes. Muito tristes. Tem muitas pessoas que continuam adoecendo dentro de um hospital por causa do ambiente. Por causa do ambiente. Então a gente quer muito, nesse primeiro painel do evento, trazer exemplos e mostrar que é possível fazer um ambiente, mesmo que seja para tratar questões mentais, mas de uma forma diferente. E daí quem vai falar conosco é um médico psiquiatra, que também faz um trabalho incrível, e ele acompanhou também a construção desse novo espaço do Einstein, que é o Daniel Oliva, o Dr. Daniel Oliva. Então, ele vai estar conosco para trazer nessa fala dele também esse case do hospital, desse novo espaço, né, da criação do Hospital de Saúde Mental do Albert Einstein. Ele é psiquiatra com formação na USP, experiência no Hospital Albert Einstein, né, onde justamente ele atuou nessa criação desse novo espaço. E a prática dele integra fenomenologia, que a gente também já sabe um pouquinho, e psicanálise, com foco no indivíduo e saúde mental no ambiente de trabalho. E daí, a partir disso, a gente já vai estar ampliando a nossa consciência, né, para ir para os outros painéis, que vão vir também, e daí eu vou mostrar até no site, vocês já vão conseguir ver toda a programação.
Então, depois desse painel aqui de hiperconexão em ambientes restaurativos, a gente vai continuar falando sobre o ambiente, para daí a gente vir para um outro momento em que a gente vai começar daí, a partir da tarde, a trabalhar mais sobre como que um dos tipos de cuidado com a nossa saúde mental é o estado de presença. E o estado de presença, ele é também influenciado pelo ambiente. A gente pode ter um ambiente que vai nos incentivar a conseguir estar mais presente e, com isso, conseguir cuidar melhor da nossa saúde, entender melhor como que a gente está reagindo aos estímulos externos, assim como a gente pode estar num ambiente, fisicamente falando, que está nos prejudicando e não está nos permitindo estar em estado de presença. E quem vai nos trazer e vai nos falar muito do que acontece no nosso cérebro a partir de um estado de presença é um outro profissional maravilhoso que eu já comentei com vocês, Dr. Marcelo De Marzo. Hoje é uma das principais referências na área de mindfulness no Brasil. E ele vai trazer uma fala muito da neurociência mesmo, o que que acontece no nosso cérebro e por que que é importante a gente ter esse autocuidado de estar presente mesmo diante de um mundo hiperconectado. Quando a gente fala em estado de presença, né, e eu falei aqui, citei ele como uma grande referência do mindfulness, o estado de presença, gente, não é algo que a gente só alcança fazendo uma meditação. Estado de presença, muitas vezes, são pequenas ações que a gente pode fazer ao longo do nosso dia para conseguir, né, estar mais presente, mais conectado, para tentar fazer com que a nossa mente não vá para o futuro, porque se a gente está com a mente no futuro, a gente está ansioso. Se a gente está com a mente no passado e a partir de problemas, situações contrárias que aconteceu, a gente vai estar estimulando um estado mais depressivo. Se eu estou no presente e consigo enxergar o aqui e agora, hoje, especialmente num momento mais observador, mais intencional, como eu vou reagir a uma situação ou a um estímulo externo, mais eu consigo proteger o meu cérebro, o meu corpo para reações negativas, que é a natureza primitiva do nosso organismo. Então, a gente precisa se trabalhar mesmo. Isso exige um esforço energético mesmo. Nosso cérebro ele vai ter que consumir mais energia para a gente se trabalhar e ter uma postura mais positiva diante dos acontecimentos do presente. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente puder sair de um piloto automático, que é muito fácil da gente entrar ao longo do dia, e interromper essa nossa raiz, é realmente interrompendo esse ciclo de conexões negativas que o nosso cérebro vai fazer, é estado de presença. É a gente parar intencionalmente. São micro ações que a gente pode inserir no nosso dia para se manter presente. E é dessa forma que a gente vai conseguir interromper o nosso ciclo primitivo do nosso cérebro, de colocar o foco naquilo que não é bom. Olha que loucura isso. Microações. A gente pode concentrar a nossa, fechar os olhos, concentrar a nossa atenção se tem algum ruído, ou como é que tá o conforto na cadeira que a gente está sentado, ou o toque que eu estou encostando em alguma superfície. Tudo isso são estratégias de nos aterrar, de nos trazer para o momento presente. Então, gente, isso é só um gostinho do quanto que estar presente nessa conferência, seja no modo presencial ou online, vai transformar e ampliar a sua consciência sobre a importância dos ambientes, mas também sobre o seu estilo de vida, sobre a sua saúde mental, porque na NeuroArc a gente fala que tem que começar com a gente. Se a gente estiver bem, a gente vai conseguir transmitir isso para o outro. E a gente só vai projetar um ambiente realmente humano e saudável se a gente sentir como é que o ambiente impacta primeiro na gente, minha gente. Então é sobre isso. Bora? Estão animados para o que vem pela frente?